Muito Bora bom. lá. Como vocês viram, foi quase ao vivo, né? Mas a gente deu também para experimentar e para ouvir as grandes informações da CAI. A nossa próxima palestra agora vai ser então com o Washington Ribeiro. Ele é um diretor da Vaspark, tem uma grande experiência na gestão e operação de shopping, de estacionamentos em shopping, em operadoras, e vai falar um pouquinho para nós, um pouquinho de novo, né? Ele vai falar objetivamente para nós sobre inovação, a desmistificação da inovação, né? Por muito tempo a inovação era uma coisa de gente maluca. O que a gente sabe agora é que é uma ferramenta de trabalho essencial. Então, eu queria, logicamente, primeiro agradecer, Washington, a tua boa vontade, a disponibilidade do seu tempo para fazer esse trabalho com a gente. De novo, esperar que a gente possa contar contigo em outros eventos. Tá? E a bola está contigo, meu amigo. Pode, a partir da agora, o palco é seu. Maravilha, maravilha. Aurélio, em especial, né, a gente quer se apresentar primeiramente, você já falou lindamente a respeito, né, e eu te agradeço por isso, mas eu quero falar um pouco de mim. Então, meu nome é Washington, né, trabalho na Vaspark, eu sou cristão, eu tenho 45 anos, eu sou casado, pai de 3 filhos, Pedro, Heloísa e Isabel, Pedro de 11, Heloísa de 6, Isabel de 3 anos, né? E durante a minha vida a gente passou por processo de inovação. A inovação ela é presente, ela é latente na vida do ser humano. Ou você é o inovador ou você é um reflexo da inovação que ela vai te acompanhando. Então isso com cada um de nós funciona dessa forma. E com a minha vida profissional aconteceu isso. Eu trabalhei em algumas áreas e aí eu quero falar dos dois em destaques, que é a minha ida para a Cirela, para o Grupo Cirela, na empresa Parque Place, que geria os estacionamentos do grupo. E agora, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de ser o diretor na Vaspark Estacionamento. Também é uma inovação na minha vida, tem nos desafiado e a gente tem entendido que isso faz parte do nosso motivo de vida. Eu quero fazer agradecimento primeiramente a Deus que nos concede essa possibilidade, nos mantém de pé, e eu quero agradecer também a minha família, em especial a minha esposa, porque sem ela não seria possível a gente continuar nessa luta, nessa batalha. Ela, inclusive, funciona para mim como uma coluna, principalmente espiritual. Quero agradecer a vocês dessa estacionamentoria, nas pessoas do Wellington, Aurélio, Fernando, que corajosamente investe em nós, né, acreditando na gente. Então, a gente agradece por isso. Eu quero agradecer também por toda a equipe, né, que ajudou vocês com a organização desse evento, porque a gente sabe que existem desdobramentos, enfim, todo mundo que foi envolvido, direta ou indiretamente, nesse momento maravilhoso. A todos os palestrantes, né, que já participaram lindamente e ainda vão participar, e todos os convidados, aqueles que não conseguiram participar, aqueles que participaram e aqueles que estão agora conectados, nos prestigiando. Então, meu sincero agradecimento. Então, eu quero falar um pouco de inovação, como você falou, desmistificando um pouco esse tema, né? Porque, como você disse, antes, quando a gente falava de inovação, a gente imaginava aquele cara que trazia somente aquele cara que trazia algo novo, aquilo que quebrava paradigma, aquilo que nos trazia uma novidade de fato, algo que não existia. E hoje a gente vê que a inovação ela é muito mais do que isso, ou seja, a gente precisa de inovação. Inovação, ela tanto pode ser de uma forma disruptiva, como a gente está falando, de criação e tal, mas ela também pode ser de processo e ela está presente na nossa vida. Então a gente vai falar um pouco disso. Eu vou compartilhar minha tela para a gente mostrar um pouco do material que a gente já preparou. Deixa eu só conectar aqui. Então tá aí, né? Aqui a gente vai falar um pouco da desmistificação e a poderosa ferramenta de trabalho. Aliás, ela é o grande desafio para a gente, né? Para todas as pessoas que estão no meio corporativo, ela é um desafio para nós. E aí eu queria trazer algumas definições, né? Primeiro, só para a gente dar uma conceituada e depois uma direcionada naquilo que a gente tem para compartilhar. Então, no dicionário, ela fala que é uma novidade, aquilo que é novo, o que apareceu recentemente, ou seja, aquilo que a gente está acostumado a ouvir a respeito de inovação.
E aí dá um boom na nossa cabeça, dá um medo, dá uma insegurança quando a gente tem programas de inovação dentro das organizações. O cara fala, pô, como é que eu trago algo novo? Como é que eu faço algo aparecer de novidade, né? Trazer uma novidade do meu trabalho, do meu negócio, do meu produto? Então, o dicionário ele vai dizer isso. Na linguística, é o que aparece de novo na língua, né? Então, a gente hoje tem clicar, a gente tem conectar, a gente tem tuitar, isso tudo na língua apareceu como uma língua nova, uma palavra nova, e faz parte hoje do nosso cotidiano. Então, isso está presente na nossa vida, né? Inovação, ela é presente. No termo jurídico, qualquer modificação, alteração de fato ou de direito que desperta ou incita o interesse de uma avaliação judicial, né? Então, ela também inova no termo jurídico. Então, para a gente ver que ela está totalmente presente na língua, na atitude, no termo jurídico, nas legislações, né? A gente tem agora, por exemplo, um Covid trabalhando em nós, mostrando para nós que a gente tem que fazer algo novo e está presente na nossa vida. Então, eu quero avançar um pouquinho falando do mercado. Quero citar um pouco do Marcelo Nakagawa, que foi um mentor na área de inovação para mim. Ele é professor de empreendedorismo e inovação no INSPER. Ele é colunista na época, né, na revista Época. Ele é um cara que acelera a inovação nas empresas, né? Ele tem esse papel fundamental de levar as pessoas para poder desenvolver e disseminar a cultura de inovação. Então ele fala o seguinte, ele fala que a inovação é o meio e não o fim, que tem que ser inovador para desenvolver melhores carreiras, você tem que ser inovador para bater metas, você tem que ser inovador para reinventar o seu negócio, criar novos modelos, gerar valor, ter novas fontes de receita. Então, Marcelo Nakagawa fala isso. Então, quando a gente engloba tudo isso, o termo jurídico, o conceito do dicionário e aquilo que o mercado diz e aqui a língua fala, nada mais é da gente entender que a inovação ela é presente. A gente faz parte dela. Ou de uma forma de ser o criador, o precursor, aquele que aponta a inovação, ou simplesmente aquele que usa da inovação da qual foi proposta. Então, a gente percebe que a gente tem uma pergunta diante desse conceito. Tá bom, e como é que a gente inova, né? Então, ok, tem a definição, mas como é que a gente se desafia a inovar, a fazer algo novo, a trazer alguma coisa nova? Então, eu trago aqui algumas formas de como. Que é a criação de uma obra de arte, de produzir o belo, ser contestador, criar coisas novas, gerar novas ideias a partir do que já é conhecido e também daquilo que é imaginado para o futuro. Ou seja, é realmente aquele insight, como você falou, aquele cara que é o fora da curva, ele tem uma ideia diferente, ele tem uma visão de futuro, ele está na frente, é o cara que realmente ele é artístico. Só que eu quero me ater aqui e falar para as pessoas normais como nós, né? As pessoas que pode criar alguma coisa, ter uma inovação, pensar em algo novo, mas falando da técnica, né? Que é esse modelo que está aqui. Representa a adoção de técnicas, modelo e ferramenta mais eficientes, eficazes, que impactam no fator de desenvolvimento de produto e serviços em geral, normalmente em nível de processos, modificando, reorientando e refinando os seus scripts de criação. Então, eu queria falar um pouco dessa área aqui. Isso aqui é possível para todos nós. Quando você muda um caminho, por exemplo, de ir para sua casa, você inovou o trajeto. Quando você muda uma forma de concepção do seu trabalho, de execução do seu trabalho, você desenvolve na técnica. Então, isso é possível para todos nós. E quando a gente fala de inovação, a gente cria essa barreira e essa dificuldade, né? A gente não consegue enxergar a possibilidade de eu inovar. Eu sempre olho com o foco, o holofote no outro, no terceiro, não em mim mesmo. Quando a gente fala da técnica, você vê que é bem possível. Por exemplo, quando a sua forma de fazer um café, por exemplo, você pode inovar. Se você tem o hábito de colocar primeiro a água, depois o pó, depois o açúcar, se você fizer diferente, você já inovou. Eu dei esse exemplo só para que a gente tenha claro que o processo ele pode ser inovador. Quando ele traz resultado, quando ele traz benefícios,
quando ele otimiza tempo, quando ele otimiza recursos. Tudo isso é uma forma da gente inovar. Então, esse é o grande e principal desafio para cada um de nós, né? E falando ainda da inovação, da criação e de técnica, a gente tem a disruptiva, que, como exemplo aqui, a gente trouxe a câmera fotográfica digital, que antes você ainda tem, ela é presente para os profissionais e tal, mas hoje você também tem um nível profissional falando do smartphone. E há algum tempo atrás a gente nem imaginava que poderíamos ter um produto de alta qualidade, né, de fotografia, por exemplo, e tantas outras funções, dentro na palma da sua mão. E isso é disruptivo, ou seja, mudou totalmente a forma e o processo da forma usual que a gente tinha como base, como premissa. Então, a gente tem essa evolução que é totalmente disruptiva, muda o produto, descaracteriza, desconfigura, desconstrói e traz algo novo, né? E daí a gente ainda tem. Pode falar, Aqui tem uma coisa interessante, Wellington, ou Washington, que você está mostrando, que a própria câmera fotográfica digital já foi uma inovação disruptiva em relação à câmera com filme. Quer dizer, olha a velocidade com que isso anda. Quer dizer, isso acontece. Né? E de repente ela também já acabou, ela já, né? É difícil você achar uma pessoa que esteja usando uma câmera digital que não seja no smartphone, né? Exatamente. E isso já revela para a gente que algumas pessoas estão utilizando, fazendo uso desse benefício, dessa inovação, e algumas pessoas elas ficam apenas como coadjuvante na história, né, sendo fotografado e tal. Então, como eu disse no início, ou você faz parte dela na transformação, ou você usa e faz parte dela como simplesmente um coadjuvante. Mas isso é sensacional. Falando ainda da disruptiva, né, a gente mostra aqui a telinha, né, a gente tinha o Walkman, né, na verdade, se a gente voltar um pouco antes, a gente já tinha o disco de vinil, né, alguém aqui vai revelar a idade, eu acabei revelando a minha aqui. Você tinha o disco de vinil, tinha a vitrola, aí entra para o Walkman, depois você teve o CD, aí depois teve os iPods, né, então, realmente você percebe uma evolução na inovação de uma forma presente, latente na nossa vida, né? E aí trouxe a lâmpada, porque a lâmpada ela abriu todos os caminhos, falando no sentido de civilização, de comunidade, de sociedade. Ela teve uma importância, sem sombra de dúvida, sensacional, e isso nos impulsiona a criar essa cultura de inovação. E aí a gente quer falar um pouco de processo, né? Ele trata de mudanças na fabricação do bem, na prestação do serviço. Não gera necessariamente um impacto profundo, né, no produto final, mas ele produz benefícios no processo da produção, geralmente com aumento de produtividade, qualidade do produto final, redução de custos. Eu queria dar um exemplo, dar um destaque, por exemplo, pessoas que estão muito ligadas aos escritórios, às vezes não se enxergam pertencentes nesse processo de inovação. Porque muita gente está falando lá no serviço, lá no produto, mas eu também quero dar destaque para todas as áreas de uma organização. Quando você fala, por exemplo, das pessoas que estão focadas num processo de escritório, naquela rotina maçante do escritório, quer seja do contas a pagar, de contas a receber, na emissão de boletos, falando especificamente da nossa área de estacionamento, você tem sempre muito a inovar. E como fazer isso? Quando você reduz um processo, quando você otimiza o recurso, quando você otimiza o tempo, pensando em toda a tua cadeia. Eu já participei de alguns processos, quero aqui fazer um testemunho disso, que algumas pessoas, pensando em inovação, ela simplesmente tirou da tarefa dela e colocou na tarefa do outro. Eu queria destacar e chamar uma atenção, um alerta, que isso não é inovar, né? A inovação é, de fato, você fazer uma análise no processo como um todo, ter uma análise sistêmica de todo o processo, de toda a cadeia. A hora que você aperta o start do processo até a finalização dele, você entender toda ela e aí sim otimizar esse recurso em toda a cadeia do processo, não somente na sua fase. Até porque, quando a gente fala de um processo evolutivo,
você está falando do serviço, você não está falando da pessoa, você está falando do porquê e não do quê, né? Então, quando a gente foca no porquê eu estou fazendo, o porquê eu tenho que fazer algo ou entregar algo, se eu tenho muito mais clareza no que, né? Na forma. E aí sim, eu consigo olhar de forma inovadora, pensando no processo, otimizando tempo, recurso, matéria-prima e, fatalmente, corroborando com o que o Marcelo Nakagawa falou, você gera, agrega valor para o teu produto ou serviço dentro desse negócio como um todo. E daí, falando um pouco do processo, né, do nosso estacionamento, a gente passou por transformações. Quem é da velha guarda aí sabe, a gente começava a fazer estacionamento. Primeiro que, falando de estacionamento, a gente não tinha, tínhamos pouco controle. Quando a gente pensou em controlar o estacionamento, isso fazia na caneta, anotava ali, era uma coisa bem rudimentar e arcaica. Mas era o controle que já era inovação, como o Aurélio destacou, né? Quando você começa algo, você já quebra um paradigma, você já muda a forma, você muda o processo. Então, a gente já começou a entender que precisava controlar. Qual é a maneira? Então, corroborando com o que eu disse, o porquê. O que eu preciso? Eu preciso controlar. Aí, de que forma? Que é o quê? No o quê eu mudei a forma. O quê? Era na caneta, era a caneta, eu fazia um depois a gente passou por automações, né? A gente foi para o ticket, e ainda é muito presente o ticket, que estamos passando por uma nova transformação. Quando a gente falou de ticket, a gente viu que, além do o que na caneta, como a gente tinha um porquê que era muito grande, que era a gestão de estacionamento, a gente passou por essa transformação. Agora eu preciso sair da caneta e ter uma gestão pura e simplesmente humana para ter softwares de controle gerencial. E aí a gente passou a emitir um ticket, por exemplo, e controlar todo o sistema de estacionamento. E hoje a gente ainda passa por esse processo novo de transformação que é as OCRs, LPR, fazendo controle por leitura de placa. A gente tem a internet agora favorecendo tudo isso. Então, eu acho que a mensagem, né, que a gente quer passar e tem passado em toda a nossa apresentação é a facilidade que a gente tem de entender que a inovação ela nada mais é do que eu me dispor a inovar. Eu acho que esse é o grande mote, é o grande desafio de todos nós. Não somente pensar na inovação como sendo algo para os outros, para outras empresas, para as empresas de ponta. A gente cita, por exemplo, a Apple. A Apple é uma empresa de inovação, não é uma empresa de produto, né? A gente tem algumas empresas de produto e algumas empresas que o produto dela já é a inovação. Então, quando você fala hoje, você não tem dificuldade de definir o que a Apple faz, né? Ela faz o smartphone? Faz, mas é só isso? Não. Ela faz um relógio? Faz. Ela faz só isso? Não. Ela faz um computador? Faz. Ela faz só isso? Não. Ela faz fones de ouvidos? Faz. Ela faz só isso? Não. Então você percebe que a Apple não é uma empresa de produto. Ela não é uma empresa de produto. Diferente de algumas empresas que ficaram ao longo do tempo, que todo mundo conhece, a Kodak, a Xerox, a HP, por exemplo, que fizeram produtos, né? Ficaram muito preocupados no o que, sem ter um porquê muito bem definido. Aí quando você foca no o que, se alguém faz o que melhor, mais interessante, mais barato, com alguma diferenciação, algum diferencial em cima do o que você faz, você se perde no tempo e deixa de ser o inovador. Então, esse é o meu principal desafio, né? De acordar todo dia e entender os porquês. Então, por que eu estou fazendo algo? Por que nós estamos fazendo aqui? Por exemplo, hoje a gente está inovando, né? A gente está aqui num modelo diferente. Antes dessas apresentações, nós faríamos num auditório, ia lotar uma sala de hotel, um espaço, ia projetar isso numa tela, ia ter lá 40 pessoas, 80 pessoas dentro de uma sala, e hoje o nosso modelo foi infinitamente transformado com a tecnologia, com a inovação, trazendo uma necessidade, pessoas que estão antenadas no futuro,
pensando no porquê e não no o quê. E quando você pensa no porquê, você entrega o o quê de várias formas, quer seja dentro de uma sala, quer seja numa tela de smartphone, numa tela do notebook, e aí você abre esse campo para inovar com tantas pessoas, não somente com aquele público seleto. Por exemplo, aqui, que vocês estão fazendo. E eu parabenizo vocês, mais uma vez, né, por essa iniciativa de falar, de mostrar para um grupo de pessoas, como eu postei, inclusive, num comentário no evento de vocês, que o que estamos fazendo aqui, né, iniciado pela Estacionamentoria, de convidar pessoas para um evento relevante, com profissionais relevantes, para falar de temas que têm tirado, de fato, o sono de muita gente. Essa pandemia ela veio para nos desafiar, como profissionais, como pessoas, como pais de famílias, como maridos, enfim, em todas as esferas, para a gente inovar, sair da nossa mesmice e fazer algo novo, trazer novidades. Então, esse é um pouco da nossa cultura, daquilo que a gente está pensando, olhando para o futuro, né? E aí, quem pode inovar? Todo mundo, todos nós, na sua maneira de fazer, de ser, de inventar, de agir. Muitas vezes eu não sou o cara que vai dar a ideia inovadora, mas eu posso fazer de forma diferente. E isso já é inovação, né? Eu não vou criar um processo, criar um produto ou criar um serviço, mas eu, na minha pequena contribuição individual, fazendo de forma melhor, mais eficiente, pensando no todo, pensando na organização, pensando no porquê, eu vou entregar algo novo, de maneira nova. E aí todos na cadeia ganham. Por isso que eu trouxe aqui, quem pode inovar? Cada um de nós, todos nós juntos. E aí eu quero deixar o meu muito obrigado, o meu contato, né, para a gente poder trocar mais ideias, fazer conversas e, mais uma vez, agradecer a todo o time, a toda a equipe que fez possível esse momento. Muito bom, Washington. Acho que você foi de uma precisão cirúrgica aí para falar das coisas. E vamos lá, Fernando. Só complementando o que bem disse o Washington, que todos podemos fazer, nas minhas experiências de inovações, duas coisas são muito importantes. Sempre procurar melhorar o atendimento do cliente. Se você tiver isso como foco, com certeza você vai inovar. E outra, sempre observar os processos e sempre conversar com os colaboradores, todos os colaboradores. Eu digo que mais de 50% das inovações que eu fiz foi com base em acompanhamento do processo, em observar os operadores. Vou dar só um exemplinho. Tá? Nós tínhamos no shopping e era comum muitas filas na saída do shopping quando coincidia com o fechamento de cinema e tal, saídas no ponto de pagamento tinha muita fila. Em Minas, um grupo que eu trabalhei tinha shopping no Brasil inteiro. Um encarregado, no dia à noite, eu estava no shopping observando a operação, então é muito importante observar a operação. Um encarregado falou que estava chateado porque ele não conseguia dar vazão àquele pico de fila e, logicamente, o empreendimento não podia colocar a quantidade de caixa para atender ao pico. Então, acabava o cliente ficando desconfortável. Com aquele ponto, com aquele problema sendo levantado, eu conversei com um fornecedor de equipamento e foi desenvolvido o primeiro validador manual para cobrar estacionamento, onde o próprio encarregado, que antes fugia, quando ele via a fila, ele fugia que o cliente, se ele chegasse perto, o cliente ia cobrar dele, e ele não tinha como resolver, que ele não podia validar o ticket. A partir do momento que ele tinha um validador manual, ele ia na fila, ia cobrando e ia resolvendo o problema. E ele ficou super orgulhoso quando foi implantar. O primeiro shopping foi no dele e com crédito todo que ele tinha de ter levantado o problema. Se ele não ficasse incomodado com aquele problema de atendimento, não ia surgir para o
desenvolvedor a necessidade de criar esse produto. E o cliente ia continuar sempre sendo mal atendido na fila, entendeu? Então, é sempre só ressaltando que é importante observar o processo, é importante ouvir os colaboradores. Obrigado. Maravilha, Fernando. Agradeço realmente essa sua contribuição, porque isso reforça, né, esse olhar, né, da inovação, focando no porquê. Porque qual é o porquê nessa história que você comentou e é tão comum para todos nós, operadores de estacionamento, gestores de estacionamento. O foco principal no porquê é o atendimento, né, o foco no cliente. E olha que interessante, aí dentro desse foco que você trouxe, esse exemplo que você trouxe, o porquê era o atendimento, a qualidade, a satisfação do cliente. E aí você foi atrás do o quê. E o que fazer para atingir o porquê. Então, isso é sensacional, realmente. Então, o foco no porquê vai me dar o que fazer, de que forma fazer, e aí buscar quanto vai custar, qual é o fornecedor que vai me trazer aquele produto ou serviço que vai atender de forma inovadora o nosso porquê. Sensacional o exemplo. Bacana, e é bem isso mesmo. O que é importante aqui a gente perceber, eu acho que, inclusive, o destaque que o Washington deu para a inovação técnica é que ela depende fundamentalmente de dois componentes, né? Primeiro, uma curiosidade, no sentido, uma vontade, uma curiosidade de fazer diferente, no sentido de como é que eu posso melhorar, como é que eu posso tirar essa fila, como é que eu posso aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, melhorar a qualidade. Então, são questionamentos que eu sempre faço e o meu conhecimento técnico. Quer dizer, dentro das organizações, você tem que ter a especialidade, né? O conhecimento que você precisa ter para dizer isso é possível, isso não é possível. Tá? Então, eu acho que aí tem uma contribuição legal, porque realmente desmistifica o Washington. Saiu daquela coisa de que tem que ser um maluco que inventa as coisas. Não, pô, é o especialista, é o cara que entende do processo, que tem mais competência ou que tem mais capacidade de gerar uma inovação que você está tendo. E eu acho que essa inquietação vem da seguinte questão: como é que eu posso fazer melhor o que eu tenho feito muito bem feito? Quer dizer, eu não estou aqui dizendo que você tem que olhar só para aquilo, não, isso aqui não está funcionando, deixa eu mudar. Às vezes está funcionando muito bem, mas se você fizer uma alteração, pode melhorar e você aí gera um diferencial em relação ao seu concorrente. Então, eu vejo que tudo né? Se todos nós podemos inovar, tudo pode ser inovado. Né? Nesse sentido, de que você pode sempre melhorar, né? Não só profissionalmente, mas como pessoalmente. É uma busca contínua, né, Arela? É uma busca contínua. Não acaba mais, não acaba mais. Washington, você pode tirar a apresentação do ar, por favor? Que assim o pessoal enxerga a gente maior. Com certeza. Oba, legal, assim ficou bacana. Tá? Eu acho que todo mundo já tinha anotado lá o seu endereço e tudo mais. E se alguém não anotou, pode ligar para a gente, que a gente entrega legal o Washington. Aurélio, eu acho que tem um ponto de ligação aí muito importante no que você falou. A inovação, ela está intimamente ligada com a inquietação, com o questionamento, de não ficar satisfeito com a situação do jeito que ela está e não se convencer de que, assim, é assim mesmo, não tem o que fazer. Eu acho que isso é fundamental para quem é o gestor de estacionamento. Para quem é o gestor, na verdade, de forma geral, assim, ele tem que ser inquieto, ele tem que ser insatisfeito no bom sentido, né? Assim, Exatamente. Ótimo, e aí eu vou botar. Mas nada está tão ótimo que não pode melhorar um bocadinho mais. Exatamente. E aí entra o conceito de Kaizen, né? Que é aquele conceito do japonês de faça pequenas melhorias, a ponto de que daqui a pouquinho você vai estar tão lá na frente que o teu concorrente não te alcança mais. Exatamente. E eu gostaria de deixar aqui duas perguntas bem para mexer com a inquietação de vocês. A primeira pergunta é: quando foi a última vez que você colocou uma inovação na sua organização? Né? E olhando a sua empresa, quais as inovações que você enxerga no seu negócio?
se você olhar hoje e olhar e puxar uma fotografia há 1, 2 anos atrás, talvez até 6 meses, quanto de diferente tem, né? Porque provavelmente você vai perceber como você tem que acelerar isso. E não tenha dúvida, se você estimula a tua equipe, assim como esse exemplo que o Fernando deu, eles estão doidos para fazer diferença. Eles gostam disso. Eles se sentem, as pessoas, quando você desafia, eles se sentem mais perto, mais próximos de você, pertencendo à tua organização. Então, buscar, você pegar, sabe, perguntar para o pessoal, falar, escuta, está certo isso aqui, a gente pode melhorar, o que vocês acham? Eu não estou falando de você instalar tudo que for inovação. Tem muita inovação que você olha e diz, não tem muito sentido. Agora, tem muitas delas que, se você der um pouquinho de corda para o teu público, ele vai atrás. E o que você ganha com isso é, uma organização mais inovadora, uma organização à frente do seu tempo. 2, uma equipe comprometida, mais comprometida, porque ele percebe claramente que ele faz diferença. Tá? São duas coisas aí. Eu quero contribuir com você nesse sentido. Como a gente tem esse pensamento, essa cultura de trazer sempre alguma coisa nova nas suas possibilidades, nas suas infinitas possibilidades, desde uma coisa mais simples até uma coisa extremamente sofisticada. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela, então a gente fica sempre tentando desenvolver sistemas, enfim, pensando em todo o gerenciamento. Hoje a gente tem BI na palma da mão, ou seja, a gente saiu de um universo e a gente está vivendo um outro universo. Mas, tirando esse fato, eu gosto de implantar a inovação de forma muito natural, não criando aqueles programas, sabe? Se você fizer, você vai ganhar o prêmio XPTO. Isso é interessante, eu acho que isso é um modelo também e deve ser, sim, aplicado. Eu favoreço isso, eu fomento isso também dentro das organizações onde eu estou. Eu acho que isso é um caminho, mas eu gosto de deixar ela, como a gente falou, desmistificando. É na rotina, é no dia a dia. Então, eu, como diretor, eu abro totalmente o canal, todos os colaboradores têm o meu celular pessoal, né? Ele tem abertura para falar comigo diretamente via WhatsApp e sugerir ideias. Por quê? Eu entendo que, como você falou, então, respondendo a tua pergunta, a minha constante incitação à inovação ela é diária. Eu posso te falar que hoje mesmo eu provoquei essa inovação com o meu time, com a minha equipe, trazendo soluções. Falou assim, você sabe qual é a solução. É evidente que, como você comentou, Aurélio, a gente faz um filtro daquilo que é possível, daquilo que é factível, daquilo que não vai ferir nenhum processo da empresa ou a imagem da empresa, mas é trazendo esse colaborador de forma participativa e rotineira para o nosso dia a dia, para a nossa solução. E aí deixo claro que qual é o principal motivo? Lembra que eu falei do porquê? Então, eu deixo muito claro, muito comunicado para todo o nosso time qual é o porquê da companhia, o porquê que nós acordamos todos os dias e estamos lá presentes fazendo o que fazemos. Então, quando ele entende o porquê, ele entende também enxergar e encontrar o que ele pode fazer e contribuir conosco. Então, a nossa inovação ela é diária, contínua e rotineira, dando abertura para esse colaborador. Para você ter uma ideia, por exemplo, de forma simples, não é uma inovação que eu vou comentar aqui, mas para nós da Vaspar, que foi inovação, e surgiu de ideia de colaborador. Por exemplo, demarcação de vagas em terrenos, não em lajes, por exemplo. Você não consegue fazer uma sinalização, você não consegue fazer uma pintura, mas o colaborador traz, Washington, posso tentar fazer isso? Amigo, faz agora. E aí ele já... E a gente impulsiona o cara a ir lá no prestador, no nosso contratante, né? E conversar com ele, negociar com ele. Então, ou seja, a gente vai desenvolvendo essa cultura, tanto da negociação, como de trazer algo novo, como de comunicar em todas as frentes. E aí ele colocar em prática aquilo que ele faz. E a gente publica. Então, a gente tira foto, espalha no grupo de operações. E o colaborador, como você comentou, ele se sente parte integrante, pertencimento. Isso é um grande desafio para as companhias. E, aliás, eu quero até propor o desafio para todo mundo que estiver nos vendo aqui. O gestor, ele tem que ter essa mente inovadora, de enxergar que a inovação
está dentro de casa, não está fora. Muitas vezes você vai ter que buscar fora, sim, mas na maioria das vezes está dentro de casa, né? Como você comentou, como o Fernando disse aqui, poxa, era uma dor, e o cara viu, e o cara se incomodava, como o Elton falou, a provocação de não se conformar diariamente, é olhar para o meu negócio todo dia e pensar de que maneira eu posso entregar um o quê diferente para fazer o meu porquê melhor. Uhum. E aí, quando você falou de, às vezes, buscar a inovação de fora, eu agradeço muito, porque aí eu incluo a assessoria que a Estacionamentoria dá para todos os nossos clientes, gerando essas inovações. Que é lógico, carrega a nossa competência, carrega o nosso questionamento, às vezes é aquela situação do olhar de fora. Mas eu vou te contar um segredo, Washington. Muitas vezes, é nas conversas que a gente tem com as equipes que estão trabalhando, as ideias para propor uma solução para o nosso cliente. Ou seja, é o cara que está comigo no balcão, cara. Esse sujeito, ele sabe o que o cliente quer, ele sabe o que o cliente está reclamando, o que vai ser melhor implementar isso ou aquilo. Ele está lá, ele apanha no bom sentido, né? Todo dia atendendo aos clientes. Então, aproveita isso, né? E se você tem alguma dificuldade, chama a Estacionamentoria, que ela vai trazer essa alternativa para você. A gente tem essa competência. Não resisti aqui de fazer um pequeno merchan. Tá certo. Tá? E aí eu vou deixar... Primeiro vou agradecer a você, Washington, pela tua apresentação. Acho que, de novo, ela tem uma característica, ao mesmo tempo que foi cartesiana, no sentido de ser clara e muito objetiva, ela permitiu que a gente se sensibilizasse com o tema e pudesse pensar um pouquinho melhor. Então, eu agradeço muito esse teu apoio dado por nós e, lógico, esperando contar com você nos nossos próximos eventos. E aí quero deixar aqui um tempinho para você finalizar a sua apresentação. Maravilha, Aurélio. Eu que agradeço, né? É um prazer, é um privilégio para nós falar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Como você disse, a gente vem de uma área operacional, estritamente operacional, então a gente também não tem toda essa desenvoltura para falar aqui na frente de câmeras e tal, explodindo para todo mundo, mas a gente se sente privilegiado de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, um pouquinho daquilo que a gente viveu e ainda vive, né, em todo o nosso processo. E não vou falar somente na forma corporativa, eu falo como ser humano, porque, como eu disse, a inovação está presente, constante na nossa vida, na nossa rotina. E aí na companhia ela não é diferente, né? Na nossa vida ela não é diferente, na nossa família não é diferente, a gente está sempre inovando, a gente teve movimentações importantes acontecendo. Então, para mim, é um privilégio, é enriquecedor. E sim, conte sempre comigo, aquilo que a gente puder contribuir. Eu tenho um jargão que eu costumo compartilhar. A gente não pode fazer muito, mas aquilo que a gente pode fazer está à inteira disposição. E isso eu entendo que já é uma palavra de inovação e motivador. Tamo junto. Beleza. Muito obrigado, Washington. E aí eu deixo para vocês uma última pergunta. O que você vai fazer amanhã diferente do que você tem feito até hoje? Daqui a pouquinho nós vamos, então, para a palestra da Luciana. A gente conseguiu retomar aqui os nossos tempos. E, então, mais 10 minutos, né, Wellington? Mais 10 minutinhos. Na verdade, mais 2, 3 minutinhos. 5 minutos, exato. 5 minutos. Então, daqui a 5 minutos, a gente está já com a Luciana, da Dom Assessoria, no ar, falando de um tema muito interessante, que é como e quando uma assessoria especializada pode fazer diferente na sua organização. Não percam!